Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno Werner. Hoje vamos falar sobre um dos períodos mais importantes da história do Brasil. O século XVIII, né? O final do século XVIII, o século XVIII como um todo, o século do ouro no Brasil. Então, na verdade, a gente convencionou trabalhar com essa ideia e eu gosto de chamar esse período como Eldorado, o momento do qual os portugueses encontraram o que eles tanto queriam, que era o ouro no Brasil. Esse ouro vai ter uma serventia extremamente importante e fundamental. Vamos analisar nessas duas próximas aulas as questões do ouro no Brasil. Vamos lá? É... Todo esse trabalho a gente desenvolve como ciclo do ouro. Essa é uma das imagens muito importantes e muito marcantes, ainda das primeiras quantidades de ouro encontradas, né? Chamada de ouro de aluvião, né? O ouro encontrado no leito dos rios, e depois a gente vai ter o encontro do ouro nas minas. Então, como foi esse processo e como teve esse desenvolvimento inicial? Vamos lá. O ouro foi descoberto no Brasil pelos bandeirantes no século XVIII, na região das Minas Gerais, na região do interior do Brasil. Aqui estão as áreas de mineração que foram onde foi encontrada a maior quantidade de ouro no Brasil nesse momento. Então, na verdade, dentro desse conto, a gente sabe que esse ouro era chamado de ouro de aluvião, como eu acabei de falar. Era fácil de ser encontrado, pois bastava peneirar para explorar o metal. Então, na verdade, é o ouro encontrado no leito dos rios. Os bandeirantes foram os primeiros a encontrar, as primeiras quantidades datam ainda do final do século XVII, 1694, 1698, e eles encontravam no momento que estavam indo buscar os escravos fugidos. Eles percorriam o interior do Brasil para encontrar esses escravos fugidos e acabaram encontrando as primeiras quantidades de ouro no Brasil. O ouro podia ser explorado nas lavras e na faiscação, que na verdade eram tipos de formas para você encontrar esse ouro, já vamos falar sobre ela. Rapidamente, logo depois desses bandeirantes começarem a encontrar o ouro, é lógico que o governo português não vai deixar isso barato. Logo no início do século XVIII já vai começar uma exploração real sobre esse processo. Essa é a ideia. A lavra se desenvolvia dentro desse projeto aqui, tá certo? Então, na verdade, próximo aos rios, eles traduziam e trabalhavam com toda uma caracterização, todo um projeto quase que arquitetônico, né, para você retirar as quantidades de ouro ou dos rios ou da lateral, das margens do rio. A faiscação é o caso mais clássico. Ainda hoje, em alguns locais, se trabalha com a faiscação. É até muito controverso, né? Porque na faiscação atual eles utilizam o mercúrio, o que pode gerar um problema gravíssimo para os rios de onde são retiradas essas quantidades de ouro. A lavra também ainda existe hoje, mas em menor escala, né? Principalmente na região amazônica, ainda existe essa forma e esse determinado trabalho. Esse ouro encontrado aqui é um ouro menos valorizado. Alguns chamavam o ouro de aluvião de ouro de tolo, porque muitas vezes ele não tinha os maiores quilates, ou seja, uma valorização maior. Mas foi a primeira forma de encontrar o ouro. E, na verdade, não vamos esquecer, como a gente viu na nossa última aula, o governo português estava completamente desesperado, pois não encontrava soluções para a crise do açúcar. A tentativa com a pecuária, as drogas do sertão, os produtos tropicais, nada dava certo. A gente sabe que o governo português nesse período viveu o que a gente chama de ciclo da dependência, ou seja, dependia absurdamente do mercado ou do auxílio inglês. Dentre outras características, logo no início desse projeto, ainda sem o lucro grandioso do ouro, na verdade os portugueses assinaram o famoso Tratado de Methuen, o Tratado de Panos e Vinhos. Então, na verdade, dentro dessa proposta e dentro dessa situação, encontrar o ouro poderia ser a solução para os problemas. Mas, num primeiro momento, o ouro não era retirado em larga escala. O ouro ainda estava nas mãos dos bandeirantes. Até que, em Portugal, se arrastava uma grave crise econômica desde meados do século XVII. Falamos agora sobre essa crise, era uma crise impressionante. Os portugueses saíram de duas grandes guerras, uma contra a Espanha e outra contra a Holanda. Então, na verdade, perderam muito dinheiro com essas batalhas, tinham dificuldades. A questão com os holandeses foi uma questão muito controversa, muito complicada. As guerras tiveram um alto custo e, por causa dos conflitos, Portugal perdeu importantes colônias na África e na Ásia. Nada mais nessas regiões dava o mesmo lucro. Atrelado a isso, na colônia mais importante, a colônia brasileira, a queda do preço do açúcar na Europa foi gravíssima. Portugal passava por uma crise imensa. E qual seria a solução? Como resolver esse problema dentro dessa situação? Olha aí como é que vai funcionar esse projeto.
Na verdade, cada vez mais o governo português vai começar o deslocamento do eixo econômico do Nordeste, já falido e sem a importância do açúcar, para a região do Centro-Sul, onde eram encontradas por esses bandeirantes as primeiras quantidades de ouro. Então, na verdade, o governo português vai começar a mudar a sua história, vai começar a mudar o seu foco. O que é importante e interessante é que, na verdade, esse encontro do ouro, e o ouro era muito mais fácil do que qualquer outro tipo de produto. A pecuária você tinha que investir, a droga do sertão você tinha que investir, a questão do açúcar você tinha que investir. O ouro, o investimento podia ser muito baixo, porque, na verdade, o ouro era mais fácil de ser encontrado, e encontrou o ouro, está rico, amigo. Então, na verdade, era uma coisa mais simples, mais fácil nesse momento. Por isso que esse ouro vai atrair uma quantidade estratosférica de gente para o Brasil. O governo português vai começar a ficar desesperado, porque, na verdade, além da população que já vivia aqui, vai existir uma parcela muito grande de portugueses e de pessoas de outros reinos vindo para cá, porque, na verdade, o ouro era a mega-sena. Encontrou ouro, está rico. Então, na verdade, pela primeira vez, Portugal criou uma lei específica para o Brasil. Foi criada uma espécie de visto. Só pessoas aceitas pelo governo português podiam vir para cá. Então, na verdade, existia todo um projeto, toda uma situação. E as pessoas que estavam aqui e que iam buscar o ouro tinham que trabalhar fortemente com uma mão de obra negra escrava africana. Como assim? É lógico que para tudo isso o governo português vai ter que controlar, vai ter que regulamentar essa atividade mineradora. Vai ter que ser construído todo um arcabouço, todo um projeto administrativo para tomar conta dessa região, para cobrar os impostos, para não deixar o quê? Que pessoas de fora viessem para cá, para não perder o ouro. Foi nesse momento que, em 1702, foi criado o que ficou conhecido como a Intendência das Minas. Olha como foi logo no início do século XVIII. Para defender a região, para explorar a região, foi criada a Intendência das Minas. Qual a função da Intendência das Minas? Ponto 1. Fiscalizar o controle e a distribuição das terras para exploração e cobrança de impostos. Como assim? Na verdade, existiam grandes quantidades de terra onde se encontrava ouro nessa localidade. Só que a partir daí, quem que vai buscar esse ouro? O governo português? Não. O governo português vai terceirizar todo esse projeto. O governo português vai dividir a terra onde era encontrado o ouro, e o projeto e essa divisão eram chamadas de datas, que vão se constituir posteriormente nos municípios ou em algumas minas nesse momento, e a partir desse ponto essas datas eram entregues. Entregues aos que vão ser chamados de senhores do ouro. Quem eram esses senhores do ouro? Eram personagens extremamente importantes, ou às vezes nem tanto. Podiam ser portugueses que estavam vindo para cá, podiam ser antigos senhores de engenho da produção de açúcar, podiam ser estrangeiros, podiam ser bandeirantes, podiam ser até mesmo alguns ex-escravos. Ou seja, se você tivesse condições de encontrar ouro em alguma localidade, o que eu estou dizendo com condições? Fazer um investimento. Quem pudesse fazer um investimento nesse determinado momento iria ter direito a uma data. Só que a partir daí a Intendência das Minas tinha a sua segunda função, que era cobrar os impostos. Como vimos no quadro anterior, existiam vários impostos. O quinto, a finta, a captação, a derrama. Ou seja, existia um controle imenso e o governo português não vai ser bobo de perder dinheiro nessa região. É lógico que mesmo com toda a fiscalização, não era simples. A quantidade de ouro encontrada, já vamos falar sobre isso, era algo estratosférico. Tomar conta de toda essa região não era nem um pouco simples. E a partir desse ponto, era necessário cada vez mais aumentar essa fiscalização para tentar de todas as formas diminuir o contrabando, diminuir o tráfico de ouro, que foi altíssimo durante o século XVIII. Na verdade, no meio de tudo isso, em 1720, vai surgir o que chamamos de Casa de Fundição. O que era a Casa de Fundição? Casa de Fundição era o local onde o ouro era fundido, transformado em barras e já era selado naquele momento inicial. O imposto mais importante, mais famoso e mais marcante desse período se chamava o quinto. E o quinto, na verdade, era a retirada imediata de 1/5 de ouro de todo o ouro encontrado em cada uma das minas. Encontrou ouro, tinha que quintar esse ouro e tinha que entregar para o governo português. Como o contrabando era muito alto, foi criada a Casa de Fundição, que vai gerar alguns problemas. Mais tarde vamos falar sobre a Revolta de Vila Rica.
que foi exatamente por essa determinada situação. Mas, na verdade, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que era uma forma de fiscalizar por parte do governo português. O rei de Portugal criou a Intendência das Minas. Olha o que significava essa Intendência das Minas, como a gente falou anteriormente. Servia para explorar o ouro, cobrar impostos, julgar crimes na região, tinha a função também de judiciário, né? A mina era dividida em datas. O que eram essas datas? Lotes auríferos. O descobridor da mina escolhia 2 datas e a terceira data era do rei. As outras datas eram distribuídas entre mineradores. As maiores datas eram para quem tivesse mais escravos. Então, na verdade, todo esse território foi dividido para facilitar o que? Para facilitar todo esse projeto e toda a exploração. O governo português precisava muito desse dinheiro. E, na verdade, esse tipo de projeto foi extremamente interessante. Olha aqui o ouro quintado. Todo o ouro era transformado em barras, essas eram as barras, e se tivesse o selo da coroa, ouro quintado. Se não tivesse esse selo da coroa aqui, era um ouro fraudulento, era um ouro roubado nesse momento. Ouro em pó e ouro em pepita eram proibidos nas minas a partir desse ponto. Mas o que é interessante, existiam vários impostos. Falei sobre o quinto, 20% de todo o ouro encontrado nesse momento, mas existia, por exemplo, a captação. O que era a captação? Cobrança de impostos sobre número de escravos. Então, você tinha na sua região um escravo, você pagava um valor X pela quantidade de escravos que você tinha. Encontrando ouro ou não. Esse era o ponto mais importante. Porque, na verdade, quando a gente fala do quinto, parece que só existia o quinto. Ah, então é tranquilo. Então, a partir desse ponto você paga 20% e fica com os outros 80%. Não, mas existiam vários outros impostos. Existia a finta. E a finta, na verdade, fixava a produção anual de ouro entre 441 quilos e 1.470 quilos. Se você encontrasse menos ouro do que isso, você tinha que pagar até chegar a 441 quilos de ouro. Se você encontrasse mais ouro do que 1.470 quilos, você tinha que dar diretamente para o governo português. Então, na verdade, era um valor de 30 arrobas até 100 arrobas nesse momento. Então, na verdade, você tinha esse, mas existiam vários outros impostos. Vou dar um exemplo de uma situação que existiu em uma determinada mina. Passava um rio por uma mina. E, na verdade, todo o projeto inicial ficou de um lado do rio. Eles começaram a explorar esse lado do rio. Não encontraram grandes quantidades de ouro nessa data, nessa região. Atravessaram o rio. Chegaram do outro lado. E o que acontece? Começaram a encontrar ouro do outro lado. Atravessar sempre um rio de um lado para o outro era muito complicado. Qual foi a solução do senhor dessa data? Foi construir uma ponte. Quando a Intendência das Minas, na self-fiscalização, encontrou essa ponte, o que eles diziam? A partir de agora, quando qualquer escravo passar por essa ponte, tem que pagar um pouco de um valor como um imposto, como se fosse uma espécie de pedágio. Eu construí a ponte, está dentro da minha data, mas você tem que pagar? Sim, você tem que pagar. Então, na verdade, eram vários impostos que existiam. E muitas vezes, se 20% desse ouro ficasse com o senhor, já era de bom tamanho. Então, na verdade, o tráfico aumentava absurdamente, porque muitos queriam burlar esse determinado imposto. E a partir daí fizeram atitudes cada vez mais intensas. E todos começaram a fazer esse projeto, essa situação. Em 1919, mas oficialmente começa a funcionar em 1920, a Casa de Fundição, que obrigava os mineradores a derreter o ouro para o quê? Para entregar diretamente o quinto ou pagar todo e qualquer tipo de outro imposto nesse momento que ainda estivesse em dívida. Dentre as principais características de tráfico nesse momento, um dos mais marcantes foi o santo do pau oco. Os senhores faziam um santo e deixavam ele oco por dentro, botavam ouro aqui dentro para mandar para a Europa sem ser fiscalizado, sem ter que pagar os impostos nesse momento. Esse era o projeto, essa era a situação, mas existiam vários outros tipos de formas de burlar essa determinada situação. Estou falando aqui sobre o projeto que era feito pelos próprios senhores, mas o que é importante é que determinados escravos também se aproveitavam dessa situação para tentar traficar, para tentar pegar um pouco de ouro e, quem sabe, comprar a sua alforria. Dentre as principais características, alguns escravos tentavam esconder o ouro em qualquer lugar, e o que é uma lenda marcante dentro desse processo. Alguns escravos, quando encontravam ouro nas minas, tentavam raspar a parede das minas para um pouco de ouro ficar nas unhas. Às vezes, essa pequena quantidade de ouro já servia para comprar a sua alforria. Alguns escravos deixaram o cabelo crescer e botavam o ouro escondido ali dentro. Foi nesse momento que foi construída uma primeira ideia e uma primeira premissa,
Quem sabe uma primeira lei formada dentro do Brasil, não aquela de virem portugueses para cá, mas formada dentro do Brasil, foi que escravo, a partir desse momento, teve que raspar a sua cabeça. Por quê? Porque a alegação é que esse escravo estava escondendo o ouro ali. É nesse momento que surge a ideia, e isso começa a se perpetuar, que o cabelo da população negra era ruim. Ruim por quê? Porque se escondia ouro ali dentro. É lógico que não é ruim o cabelo do negro, é lógico que isso não existe. Mas era uma forma da elite, dos senhores nesse momento, proibirem os escravos de manterem o seu cabelo grande dentro dessa situação. Por quê? Porque o senhor podia traficar o ouro na ideia do santo grupo ao ouro, o escravo de forma alguma. Alguns escravos conseguiram até um projeto extremamente interessante, que foi o quê? Que foi desenvolver essa situação de comprar a sua alforria. Alguns escravos até no futuro próximo vão comprar determinadas minas. Para quem já foi a Ouro Preto, Mariana, essas regiões, em Ouro Preto tem uma mina de ouro chamada Mina de Ouro do Chico Rei, que na verdade é uma das mais famosas, e o Chico Rei era um escravo que comprou uma mina em determinado momento. Essa é a quantidade, só para vocês terem uma noção de quanto ouro foi retirado do Brasil de forma oficial do Brasil. Não estou falando aqui do ouro traficado. Então, na verdade, na primeira década do século XVIII, 6 toneladas de ouro foram retiradas do Brasil. Na segunda década, 13. Na terceira década, entre 1721 e 1630, 16. Entre 1731 e 1740, 23 toneladas. Eu não sei nem mensurar. Eu não sei nem o que é o valor que são 23 toneladas. Entre 1641 e 1660, 29 toneladas e 28 toneladas de ouro. Então, 1760 é, quem sabe, o início dessa virada, né? Chegou no ápice, chegou no pico e começou uma caída. As 29 toneladas de ouro são 29 mil quilos de ouro. Só para vocês terem uma noção, fazer uma análise dentro desse processo, né? Que depois a gente vê uma queda, que a gente vai falar mais tarde. Olha isso aqui. Só para vocês terem uma noção, isso aqui foi de algumas semanas atrás. A cotação do grama do ouro hoje é de R$274. R$274 custa o grama do ouro. 29 mil toneladas em 10 anos. Façam as contas, tirem as suas conclusões e veja quanto de ouro, de forma legal, foi retirado do Brasil durante esse processo. Então, na verdade, essa é só para vocês terem uma noção dessas mudanças. Só para a gente ter uma noção importante nesse momento, é que, na verdade, a gente teve uma característica fundamental. O governo português estava preocupado com esse tráfico, com toda essa noção e com toda essa mudança. Foi nesse momento que o governo português criou o que é chamado de Porto Único. O primeiro Porto Único do Brasil foi a região de Paraty. Paraty é uma das cidades mais interessantes. Para quem não foi, ainda vá, porque ali mostra a mescla real da sociedade brasileira. Além de ter sido o primeiro porto único, então todo o ouro brasileiro só podia sair do porto de Paraty, ali também tem uma sociedade quilombola e tem também uma tribo indígena. Mesclando essa imagem ali na zona portuária do ouro que saía em larga escala, mas também com as estruturas claras e clássicas de uma tribo indígena e de uma zona quilombola. Paraty acabou ficando muito pequeno. E qual foi a solução nesse momento? A solução foi transformar um novo Porto Único. E o Porto Único transformado foi o Porto do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se transformou em Porto Único nesse momento. Ou seja, todo o ouro que era encontrado na região das Minas Gerais só podia ser levado para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro ia diretamente para Lisboa. Se saísse ouro de qualquer outra região, de qualquer outra localidade do Brasil, esse ouro era um ouro que é traficado. Era uma tentativa de diminuir. Os espanhóis tinham feito isso na América Espanhola. Só que era tão grande que eles fizeram 3 portos únicos. No Brasil era único exclusivamente o Rio de Janeiro. Tão foi importante essa criação do Porto Único no Rio de Janeiro, que na verdade o Rio de Janeiro em 1763 vai se transformar na capital da colônia. Então, na verdade, toda essa estrutura ficou conhecida como o Caminho do Ouro. Fundamental e extremamente importante. É até interessante, até botei algumas fotos aqui. Olha aqui, essa daqui era a primeira zona, a primeira estrutura, e depois foi criada essa segunda, que é a Estrada Real Nova.
tá certo? A que vai para Paraty é a antiga e a nova é essa, que passa inclusive pela cidade onde eu moro, né, que é a cidade de Petrópolis. Para quem vive aqui ou para quem já percorreu o caminho do ouro, é bem interessante que em diversas localidades tem esse totem aqui no chão até hoje, certo? E esse totem aqui representa o quê? Representa os locais onde eram pontos de fiscalização. Então, na verdade, os pontos de fiscalização, aqui em Petrópolis a gente tem em Correias, a gente tem na Estrada Mineira, a gente tem algumas localidades, ali eram pontos de fiscalização. Então, na verdade, o cara saía de um ponto ao outro e, na verdade, precisava o quê? Precisava chegar com a mesma quantidade de ouro. Era uma tentativa, gente. A gente está falando aqui do século XVIII. Não, gente, se hoje, em pleno século XXI, ainda tem tráfico, né? Imagina nessa época, tá certo? Mas a tentativa era algo importante. Você precisa tentar não deixar ser enganado. Aqui é o processo onde tem o início da Estrada Real aqui na região de Ouro Preto. Então, na verdade, tem esse grande totem, a gente que faz esse caminho de bicicleta, passa por diversas localidades aqui, para quem é de Petrópolis, né? Pedro do Rio, Petrópolis, descendo ali o que a gente chama aqui de Serra Velha, indo para Magé e chegando até o Rio de Janeiro. Essa é a ideia e esse é o início do desenvolvimento do ouro. É lógico que a gente tem algumas mudanças e algumas novas características dentro desse processo e essas características a gente vê na nossa próxima aula. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Até mais.